tarde a todos. Por gentileza, se coloque de pé, coloque a mão no coração. Você que está em casa também, reserve esse momento, esse tempo, dedicado ao Senhor. A Bíblia diz que até a gratidão Deus recebe como um sacrifício que honra Ele. Imagina você parar esse momento e entregar essa 1 hora como sacrifício que vai gerar retorno para a nossa vida. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na Sua presença nesse momento. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por esse dia. Agradecer, meu Pai, pela oportunidade, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, as alegrias, meu Deus. Agradecer, meu Pai, pelo cuidado, pelos livramentos. Meu Pai, pelas portas abertas, pelas portas fechadas, Senhor. Meu Deus, agradecer, meu Pai, pelas restaurações e até mesmo pelos desafios. Porque tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, meu Deus. O Senhor nos entrega, meu Deus, desafios para nós rompermos. O Senhor nos dá escadas para nós subirmos, pisarmos, levantarmos. E sempre, meu Pai, com o intuito para sempre o nosso bem, honrando sempre o Teu nome. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nossas vidas, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, eu entrego essa reunião, essa terça-feira, meu Pai, nas Tuas mãos. Meu Pai, que nenhum homem, nenhuma mulher, criança, meu Pai, nenhuma pessoa que entrar neste culto estiver, meu Pai, participando, meu Pai, possuindo, vivendo esse momento, meu Pai, que venha sair do mesmo jeito. Meu Pai, eu determino que toda trava, que todo bloqueio, que toda surdez espiritual, que todas escamas nos olhos, cegueira, meu Pai, que toda mordaça nas bocas, Senhor, que todo, Senhor, corrente, que está travando, bloqueando essa pessoa desde o seu entendimento, até sentimentos, meu Deus, que estão bloqueando, desgraçando essa vida, meu Deus. Todo espírito, falta de perdão, falta, meu Pai, de humildade, que toda arrogância, que todo orgulho, meu Deus, que toda insensatez, que todo espírito de sem juízo está, meu Pai, bloqueando, travando, fazendo essa pessoa retroceder a esse processo, meu Deus, a esse projeto poderoso que o Senhor tem conosco. Eu quero quebrar, anular e cancelar e destruir. E determino, meu Pai, determinar que aonde havia surdez, agora, meu Pai, há um ouvido santo, que ouve, que absorve, que interpreta. Aonde havia cegueira, agora há olhos, meu Pai, que podem ver e admirar a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Aonde havia, meu Pai, meu Deus, pessoas mudas, agora o Senhor, meu Deus, está usando palavras, pessoas, meu Deus, para levar o Teu nome, para honrar, meu Deus, e engrandecer, Senhor, todas as Suas obras. Ah, meu Deus, eu determino, meu Deus, que o Senhor venha levantar muitos, meu Deus. E que nós possamos tirar, meu Pai, das pequenas coisas, grandes coisas. Que aprendizados sejam tirados. Que um espírito renovado, que uma unção, que um dom, que um talento novo seja entregue. E que verdadeiramente, meu Deus, possamos romper. E viver ainda esse ano de 2021, meu Deus, o melhor ano da nossa vida, Senhor. Um ano que possamos testemunhar, que possamos conquistar, que possamos restaurar, que possamos resgatar, Senhor, verdadeiramente tudo o que o Senhor, meu Deus, projetou e planejou. Não nos tire dos seus planos, meu Deus. Não nos afaste, meu Pai, das tuas direções. E que possamos, meu Deus, verdadeiramente viver uma vida que te agrade. Uma vida que te honre. E uma vida, meu Deus, que seja, meu Deus, um testemunho, uma edificação para muitos. Muito obrigado, meu Deus.
Nós te amamos, te agradecemos e eu peço que o Senhor, meu Pai, me conduza em tudo. Que não seja eu falando, orando, meu Deus, mas seja o Senhor, elevando meus padrões. E que eu possa, sim, meu Deus, através da Tua graça e do Teu favor, levar, meu Deus, a muitos a conhecer, meu Deus, a um Deus ilimitado, poderoso, um Deus do impossível, meu Deus, um Deus que mora e atua no sobrenatural. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. O nosso Deus, muitas vezes é chovendo molhado quando falamos que é um Deus do sobrenatural, é um Deus do impossível, é um Deus ilimitado, é um Deus que faz e acontece, é um Deus que Ele pode e vai ter misericórdia com quem Ele quiser ter misericórdia. Mas é um Deus que nós precisamos entender através de exemplos, através de histórias reais. O que Ele pode fazer, o que eu devo fazer e o que eu devo evitar fazer também. No livro de Jó 42, capítulo 42, versículo 1 diz: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara. Jó abre o seu coração diante de Deus e declara. Estava no coração de Jó. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Isso aqui é um homem que sabia exatamente o poder de Deus. E sabia que Deus é o mesmo na doença, ou na cura, na invalidez, ou na validez. É um Deus que é na prosperidade ou na miséria. Não importa. Deus é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Ele fala ainda aqui, na versão NA. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Creio que todos, ou pelo menos a grande maioria, conhece já a história de Jó. E muitas vezes a história de Jó ela é difundida em muitas igrejas e coloca uma cultura do sofrimento em cima de Jó. A cultura do que o cristão, o crente precisa sofrer. Porque se o crente está rindo, o crente está no pecado. Se o crente está próspero, é que ele está roubando. Se o crente está muito alegre, é porque ele está no adultério. Isso acontece ainda, infelizmente acontece ainda. Hoje, de maneira muito menor, mas ainda em muitos lugares ainda é batido isso, no Brasil e em outros países. Mas nós vemos aqui uma história que, quando você pega, você vê que Jó, ele estava passando por muitas situações. E perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu os animais, ele tinha muitos, tanto que o próprio diabo disse, quando se encontrou ali, com a permissão de Deus, os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Era um homem riquíssimo. E Jó, ele tinha a convicção de quem ele era em Deus, mas mesmo assim não afastou ele dos desafios. Aqui ainda no livro de Jó, capítulo 2, versículo 8, baixa o retorno para mim aqui, aumenta de novo aqui, deixa do jeito que estava. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém sua integridade? Você ainda mantém a sua integridade? Gosto muito também aqui, na versão aqui NTLH, vou pegar aqui, do jeito que a mulher de Jó disse.
2:8. Jó sentou-se num monte de cinzas e pegou um caco para se coçar. É interessante quando nós lemos isso, porque as cinzas não aparecem sem antes ter algo queimado. Muita coisa foi queimada e muita gente está o quê? Na posição de Jó. Parou naquele momento, tudo foi conquistado e aquilo muitas vezes não veio com intenções e motivações corretas e quando subiu, cresceu, conquistou, adquiriu, tudo foi queimado. E tudo quando é queimado, acaba no lugar das cinzas. Quando o fogo passa, só fica cinzas. Jó estava numa das piores, um dos piores momentos da vida dele. Estava no início ainda. Mas aquilo já fez ele refletir muita coisa, porque ele estava assentado nas cinzas, pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe-se Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma palavra contra Deus. Se estivesse no lugar de Jó, você teria essa mesma convicção? Eu me faço essa mesma pergunta para mim. Será que eu também teria essa mesma convicção de Jó? Sem filhos, sem nada, cheio de feridas no corpo, com uma mulher que, ao invés de ser bênção, estava ainda vindo para te afrontar. Você vê que isso tudo tem um sentido, né? A mulher estava sendo usada naquele momento ainda para pressionar mais, apertar mais a ferida que estava dentro dele, não fora. E nós vemos na igreja, muitos crentes cristãos, questionando a Deus, entrando em rebelião porque um pneu furou, porque quebrou a unha, porque atrasou o pagamento, porque talvez a igreja, o ar não está gelando muito da igreja, talvez a cadeira está muito dura, talvez a água do bebedouro não está tão gelada, talvez faltou o papel no banheiro. Se a igreja está longe, se a igreja está perto, se está perto tem uma desculpa e se está longe também tem uma desculpa. Eu lembro de um homem que vinha aqui na igreja, né? De um membro, ir embora daqui, por quê? Porque simplesmente precisava deixar a chave no carro, mas não quis deixar. Então, para aquele lá era o fim do mundo para ele. Pegou o carro e foi embora, perdeu a bênção. Vemos Pedro aqui, sentenciado à morte. Herodes tinha mandado prender Tiago, João, e depois, para agradar mais os judeus, ele falou: pega o Pedro também, para ficar melhor para ele. Não, pega o Pedro aqui, se é para ficar ruim, vamos ficar ruim, né? Então, para piorar a situação de Herodes, pegou Pedro também. Mas aqui a gente vê um Pedro convicto. Quando nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 12, vamos ler primeiro na versão NVI. Tendo o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas. Ele estava preso. Agora, olha o tanto de escolta, o tanto de soldado que estava prendendo ele. Guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada. 4 escoltas de 4 soldados cada. 16 caras para prender um homem. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Esse julgamento é um julgamento que já está julgado. Era mais um teatro, porque ele já tinha decidido, ele ia matar Pedro. Era um homem que estava preso, com 16 soldados, e estava dormindo. Mas um sono, não aquele sono de quando você fica
aquela coisa rasa, aquela coisa que às vezes você cochila. Você está esperando alguém às vezes no carro e você dá aquela cochiladinha. Ou às vezes você não dormiu bem à noite, você dá aquela coisinha no teu trabalho, dá aquela cochiladinha no metrô, aquela coisa de segundos, minutos. Aqui era um sono profundo. E vemos a paz de Deus, a convicção, essa certeza do que, como o próprio Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. 5. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. É interessante também, para nós entendermos mais ainda a profundidade dessa paz de Pedro, quando lemos na versão mensagem. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro, a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta vigiando o lugar. Ou seja, quando você vê um bebezinho dormindo, você vê que ele transmite essa paz. Daquela criança que está sendo amada, cuidada, aquilo que ela não tem preocupação. Nós nos resumindo, a nossa vida tem que se resumir à nossa preocupação. Preocupação é uma pré. Antes de me ocupar, eu já estou me antecipando. E essa paz, essa certeza, Pedro ele tinha. Ele dormia como um bebê. Ele sabia, se for da vontade de Deus, ele estaria na glória no outro dia. Mas se não fosse, ele iria livrar como livrou. Será que teríamos esse nível de maturidade? Será que o nosso amor por Cristo está chegando nesse patamar? Paulo foi apedrejado quase até a morte. Ele levantou e voltou à cidade para pregar. Muitas vezes ouvimos essa cultura fraca e sem resultado, e muitos estão achando que é o suficiente. Eu dou o suficiente, eu dou o quê? O meu melhor, na minha convicção e na minha zona de conforto. Eu dou o que eu posso dar. Eu posso ir a algum trabalho? Posso. Não posso? Não vou. Eu não tenho compromisso com nada. Eu tenho compromisso com a minha vida, com o meu financeiro, com talvez a minha família. Vivendo uma vida hedonista e uma vida egoísta. Pessoas, eu lembro de um casal que morava aqui a 1 quarteirão da igreja e não vinha. O marido até vinha, mas a esposa não vinha. Não vinha. E ela ela participava, conhecia. Não importa a distância. A pessoa pode morar dentro da igreja e não conhecer a Deus. Não importa o que sai, o que a pessoa quer mostrar, porque mostrar você consegue mostrar qualquer coisa. Você pega uma pessoa hoje, bota ela dentro de um carrão, bota uns dólares na frente dela, já vira sucesso no YouTube. Já viram uma pessoa o quê? Esse cara é status, esse cara é o cara. Não, por quê? Porque aquele é o valor da pessoa. Quiser mostrar, você mostra o que você quiser. Quiser mostrar, mostra casamento perfeito na internet. Na internet não tem doença, na internet não tem problema, na internet não tem situações. A internet é o que é. Essa coisa rasa que somente mostra o que pode ser mostrado e muitas vezes é uma mentira. Se até isso, eu falei até no sábado isso. Se nós não honrarmos a Deus das pequenas coisas, Deus não vai nos honrar na grande, atraímos aquilo que honramos. Eu tenho uma rede social. A rede social é minha, mas não posto nada. Ah, bispo, eu não tenho costume. Então começa a ter um costume.
Costume é o quê? É algo que você se acostuma, você se adapta. Se você tem uma rede social, use ela para Deus. Leve a Deus, poste versículos, cultos, trabalhos, coisas que edificam. Próprio sábado, vem um evangelista ainda falar para um jovem, falar para mim. Ele falou assim: bispo, é impressionante, eu achei que eu tinha me livrado dessa prisão da imagem. Essa coisa que me aprisionava. Saber se a pessoa estava me aprovando ou não estava, sabendo se a pessoa estava criticando ou não estava, tudo ligado à rede social. Mas é porque eu não posto nada mesmo, mas quando você falou isso, e eu fui para postar, eu não postei. E aí eu percebi, eu estou ligado ainda para aquilo que as pessoas vão achar de mim. Se eu sou aprovado, se elas vão me criticar, se elas vão me pisar, se elas vão questionar. E o que ela tem? Eu perguntei, o que ela tem? O que essas pessoas têm a ver com você? Você está quase todo dia aqui, você fala comigo, eu cuido de você, nós alinhamos, eu te direciono, você se alimenta daqui, você descansa aqui, você pega a direção para a tua vida aqui, e aqui você não honra. Agora está preocupado com quem só está lá para te criticar. Não importa o que vai acontecer quando você postar, importa o que eu vou realizar, o meu cumprimento, o ID que eu posso levar. Esse é meu ID. Se eu posso levar o ID pelas redes sociais, eu vou levar o ID. Eu vou pregar Cristo pelas minhas redes sociais, é uma ferramenta que eu tenho. Então eu vou usá-la para Cristo. Eu não vou me importar o que os outros vão pensar, porque eu não me amoldo aos padrões desse mundo. Os padrões desse mundo são baixos. Os padrões desse mundo é mentiroso, é fraco, me traz sempre para a fraqueza, me joga sempre para eu ficar em casa, recuado, com medo, controlado. O mundo quer te controlar e Deus quer te elevar. Se você descansa no Senhor, você renova suas forças. Se você descansa num médico, ou talvez num advogado, ou talvez num casamento, ou talvez numa aprovação de um filho ou de uma filha, você está sendo sugado, porque você não está confiando em Deus. Nós confiamos em Deus. Esse homem aqui chamado Jó, ele tinha perdido tudo. Filhos, patrimônio. Tinha perdido servos. Tinha uma mulher rabugenta para encher teu saco. Ele estava na pior situação. Até quando os amigos chegaram até ele, estava lá só para te acusar ele do pecado. Só para falar. E quantas pessoas no momento difícil têm essa maturidade, essa convicção? Coloca Deus no lugar onde Ele deve estar. Entrega a tua vida a Deus. E saiba que vai ter, e é sabido que vai ter esse entendimento, que não importa o que vai acontecer, eu não vou entrar em pânico. O pânico isso não é uma opção para o cristão. Aquele que é um pequeno Cristo. Você não pode entrar em pânico por tudo. As pessoas entram em pânico por qualquer coisa. Se acontece algo que está fora do seu planejamento, ela se desespera, ela se descontrola. Imagina uma situação, se você tivesse uma situação como Jó, cheio de ferida no corpo, com caco de telha se coçando, sem ninguém para falar, sem ninguém para se aconselhar. E os que tinham, só veio mais para pesar. O que está dentro de nós quando chegamos no momento? E muitas vezes esse momento é uma coisa tão pequena. É um diagnóstico, talvez um desemprego, talvez a vontade de querer ter algo e não é possível nesse momento.
Porque Deus não pode dar mais para algumas pessoas. Tem pessoas, se você abre uma portinha, ela estraga tudo. Tem pessoas que não têm a maturidade, mas sim têm a imaturidade espiritual. Vive sempre assim, reguladinho, gota a gota. Deus não pode abrir a torneira toda, porque se abre, ela se afoga. Quantas pessoas aqui nós já vimos, foi curada do câncer, quando pegou o diagnóstico, não tinha mais nada, entrou para o estado de conforto, entrou na zona de segurança e começou a ver que não precisava ir na igreja todo dia. Depois não precisava ir na igreja mais de domingo, talvez só na Santa Ceia. Agora não precisava ir na igreja em nenhum lugar, agora só pela internet. Agora nem na igreja está. Agora o que aconteceu? Você tira a mão do arado, volta pior. O que aconteceu? Situações voltaram. Câncer voltou pior. Aí a pessoa vem desesperada de novo. E esse processo de oscilação destrói. Porque você vai ter que fazer mais força agora. As pessoas acham que vai ficar mais fácil, não vai. Vai ficar mais difícil. Eu lembro de uma pessoa que quando entrou na pandemia, ali em 2020, primeiro lockdown, a pessoa não vinha na igreja. No máximo, numa Santa Ceia. Conseguia ver ela só de Santa Ceia. Aí ela manda mensagem para mim e fala: bispo, o senhor me autoriza eu vir nos cultos? O senhor me autoriza, o senhor me autoriza eu vir? Eu fico escondidinha, eu fico quietinha, ninguém vai me ver. Quando a igreja ficava 24 horas aberta, ela não passava. Quando a igreja tinha 8 cultos por dia, não, ela não passava. Quando as pessoas iam na casa dela, ela não vinha. Tudo. Agora quer ser do contra. Quer fazer coisinha. Bispo, a pessoa não pode ter mudado? Pode sim. Mas a gente precisa perder para valorizar. Essa vida de perde e ganha, quando eu perco o meu emprego, eu valorizo o lugar onde levava comida para minha casa. Quando eu perco o meu casamento, quando há um divórcio na minha família, nos meus filhos vão viver um pai com pais separados, eu vou começar a respeitar meu marido, a minha esposa. Quando o meu carro quebra, eu vou começar a cuidar do meu carro, trocar o óleo, arrumar, andar alinhado, bonitinho, mandar lavar, porque eu simbolizo a Cristo, né? Eu sou o quê? O troféu. Deus quer nos apresentar. Ele nos apresenta, se você não sabe. Ele tem orgulho de falar. Ele tinha orgulho de falar. Você pega aqui, ó. Aqui, ó. Não precisa ir longe. Ó. Olha aqui, ó. Jó 1:8. Ao Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada o que seja errado. Ele tem orgulho de falar das nossas qualidades. Ele tem orgulho de demonstrar o poder dele sobre nós. Ele quer que nós sejamos instrumentos, canais de vida, de bênção, de milagre, de transformação, de informação, de formação. Ah, não! Agora entrou o lockdown e eu quero vir aqui fazer um charme. Ah, não, agora o senhor me permite. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu respeito a autoridade e vou respeitar acima de tudo Deus. E eu vou querer trazer um problema para a igreja? De maneira alguma, eu não faço isso. Nós temos que ser responsáveis e não ir na emoção. As pessoas muitas vezes tratam o quê? Subestima pastor, subestima o obreiro, subestima o irmão que quer ajudar. Eu lembro de um caso de uma filha pedir para falar comigo. Eu falei, é um assunto, né? Um assunto sério, né? Ela já tinha uns 30 e poucos anos. Marcou, tal, veio aqui na igreja, veio conversar, tal. E o assunto todo dela é para falar da mãe, criticar a mãe. Eu só falei o seguinte:
Você marcou aqui, esse agendamento, a gente teve aqui só para falar dela. Você não tem que fazer nada. Não, eu sei, eu estou fazendo, né? Então quer dizer que a única questão aqui é com ela. Sim. E a gente consegue mudar alguém? Nós temos o poder de mudar alguma pessoa, sim ou não? É impossível. Agora, o que eu tenho controle sobre minha vida? Eu tenho controle sobre mim. Eu tenho controle sobre o que eu deixo entrar, o que eu deixo sentir, os cultos que eu vou participar, a palavra que eu vou ler, a fé que eu vou inserir na palavra que eu leio. E eu tenho fé disso, eu tenho poder sobre isso. O que eu tenho poder é sobre mim, sobre o que eu penso, como eu oro, o que eu entrego, o que eu jejuo, como eu transbordo. E através do que eu faço, tudo vai sendo alterado ao meu redor. Então, se você mudar, a tua mãe pode ser que mude. E se não mudar, não mudou. As escolhas estão aí para isso. O livre-arbítrio foi nos entregue. Por isso que o livre-arbítrio serve também para transformar a pessoa em vitorioso ou um derrotado uma vida toda. Agora, a pessoa ela quer ter o controle sobre a outra, mas essa pessoa, inclusive, não vem. Vira e mexe, passa um mês, vem na igreja. Depois vem 7 dias. Depois fica 2 meses sem vir. E depois vem para falar da mãe, que está todo dia aqui. Agora a mãe, ela pode não ser uma pessoa que agrade tanto ela, mas é a mãe dela. A Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe, para você ter uma vida longa nessa terra. E se você não respeita e não honra, porque ela não sabe falar direito comigo, ela fala o que ela aprendeu. Eu vejo hoje o mundo querendo desconstruir as coisas. Quer desconstruir tudo, quer desconstruir até um banheiro. Banheiro não pode, agora você não pode ser homem e entrar naquele banheiro. Você tem que estar lá dentro com homem, mulher, criança. É um desrespeito. Agora você não pode falar o que você pensa, porque vira o quê? Um problema. Você tem que ficar com o teu pensamento. Para você. Mas não importa aqui, o que a gente aprende na palavra é outra coisa. João Batista falou o que tinha que falar. Acabou com a cabeça numa bandeja. Mas ele não morreu em vão. Ele fez o que Deus mandou. Se o final for esse, que seja um final glorioso, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E ela que está acima de todas as minhas vontades. Ela que determina toda a minha vida. E se chegou o momento de eu estar com a cabeça numa bandeja, que seja esse momento. Porque é dessa maneira que nós temos que viver. Nós podemos falar muito. E ter muita expressão, e ter muito vocabulário, e conhecer a Bíblia de capa a capa, mas a questão não é quanto você conhece, é quanto você pratica. E aqui Jó entendia que a prática estava acima de tudo. Não importa o que ele falava, importa aquilo que ele confiava. E Jó, a Bíblia está escrita aqui, ó, e Jó não pecou contra Deus em nenhum momento. Em nenhum momento. Apesar de tudo, Jó não pecou. O final não importa o que você está vivendo. Nós temos que entender que eu tenho que aprender com tudo. Jó aprendeu. Jó entendeu. Tanto que você pega aqui, ó. Quando você pega aqui Jó. Deixa eu ver aqui, Jó 27. Deixa eu ver se é o Jó. Jó 3. Jó 3, 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que eu mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Jó temia muita coisa dentro dele. Não era um homem que achava que tinha paz em tudo. Às vezes as pessoas acham que nós vivemos numa bolha. Nós vivemos numa graça totalmente diferente. Nós vamos enfrentar o mesmo inimigo muitas vezes do ímpio. A diferença é que nós vamos vencer ele não. Nós podemos enfrentar a mesma doença do ímpio. A diferença é que sairemos mais fortes e com o testemunho o ímpio vai estar debaixo da terra amanhã. Essa é a diferença, é muito simples.
Medo, todo mundo tem. Medo de você subir no altar e pregar, um medo. Bispo, você não tem confiança? Claro que eu tenho, mas o temor me consome. De a gente falar algo que não está certo. Isso aqui é santo. Esse microfone é santo. A minha fala é santa. A graça que eu recebo para estar aqui é santo. E é dessa maneira que a gente tem resultados santos. Então Jó tinha também agitação. Aqui, aquilo que eu mais temia foi o que aconteceu. Ele temia. Eu lembro de um caso que acho que já passou de 10 anos atrás, já acredito que já deu essa época, daquele avião Natan que caiu aqui no aeroporto, matou mais de 300 pessoas, todos queimados, uma tragédia. Ele foi pousar, a pista estava molhada, escorregou e atravessou a pista, bateu num lugar ali, todos foram queimados. E eu participei de um curso há uns anos atrás, e nesse curso tinha um homem, tinha um cara que ele fazia verificação, era um fiscal da Airbus. E ele tinha viajado com esse piloto, junto com ele, de passageiro, na mesma cabine, porque ele também é piloto. E ele estava falando que quando ele viajou com ele, nessa conversa ele estava falando, e esse piloto que escorregou, ele disse que o maior medo dele, inclusive ele até sonhava com isso, é ele parar, ele pousar nesse aeroporto, escorregar e morrer queimado. É uma coisa de louco. Porque às vezes as pessoas acham que aquilo não vai ter controle sobre você, e tudo que você teme vai te acontecer. Você teme pegar uma doença, você vai pegar essa doença. Estou praguejando minha vida? Não. Você está temendo algo. Aquilo está virando o teu Deus. Você está agindo você está tendo uma adoração a esse problema. Bispo, eu não posso ter temor, é diferente. Nós podemos ter preocupação com aquilo, mas a nossa confiança é estabelecida, alicerçada, é colocada, é pregada em Deus. Na rocha que é Cristo. Próprio Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, que era a sua face, Deus ainda falou com ele. Nenhum ser humano, dependendo da tradução você vê, nenhum ser humano, nenhuma pessoa pode me ver e continuar vivo. Acho que está aqui em Êxodo 33, 20, eu acho. Nenhum ser humano. Você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. É tão interessante porque Moisés queria algo. Ele queria, naquele momento, o que ele mais queria é ver a face de Deus. Ele teve a oportunidade de estar lá. E Deus, ele tampou os olhos e passou por ele. E ele viu ele de costa. E depois disso ainda você viu a face dele dessa maneira. A glória de Deus é algo que somente se nós virmos, se nós víssemos, nós não estaríamos mais vivos. Então a gente está muito longe ainda. É muito distante daquilo que Deus tem planejado para nós. Porque só de ver o rosto nós morremos. Porque é muito santidade, é muito poder. Ninguém estaria vivo se nós víssemos a face de Deus. Então esse homem, quando a gente vê, ele temia algo, e aconteceu. Pousou no aeroporto, escorregou e morreu todas aquelas pessoas naquela tragédia. Isso é muito sério. Jó temia tudo isso que ele viveu. Tudo que Jó temeu, ele viveu. Tudo que eu temia me aconteceu. Tudo que ele temia. Morreu a família toda, morreu os servos, morreu os animais, tá, com o corpo cheio de ferida, tudo. Deu até ideia, acho que ele deu até ideia para o diabo ali. Ou melhor, o diabo deu ideia para ele.
Porque aquilo corroeu ele. E aquilo aconteceu com ele. E talvez aquilo foi para ele aprender. Tudo tem um propósito. Nós temos que confiar em Deus sempre. Nós temos que descansar em Deus sempre. Isso não pode ser alterado mediante o problema. A minha vida não é movida pelo governo, a minha vida não é movida pela doença que eu possuo, a minha vida não é movida pelo meu casamento, a minha vida não é movida pelo que eu tenho na conta bancária, a minha vida não é movida pela minha vontade, se eu devo acordar, se eu devo dormir. A minha vida é movida por aquilo que Deus me direciona, por uma vida intencional, pelo Espírito Santo, pela graça que eu possuo. A minha vida é movida por aquilo que eu sei, o que eu conheço, o que eu acredito. O que você acredita vai te guiar. Se você acredita na doença, você vai viver uma vida doente. A gente vê membros, muitas vezes, numa situação triste, porque vive sendo um imã de doença, porque adora o hospital. Olha, já pensei várias vezes de cancelar meu plano de saúde. Porque eu não vou. Pela misericórdia de Deus, eu não passo por lá. E se passo é para orar por alguém. Agora, estou questionando quem vai? Não. De maneira alguma. Quem sou eu? Agora, nós temos um Deus que levou sobre si todas as suas enfermidades, todas as doenças, e por suas pisaduras fomos curados, sarados. Eu tenho que acreditar o que Ele fez, porque se eu não acredito naquilo que Deus fez, Ele morreu em vão na minha vida. Então Ele morreu pelo irmão, porque o irmão acreditou, e o irmão está vivendo tudo aquilo. Eu não acreditei, então as doenças estão vindo, porque isso é uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Eu não posso ser um Tomé na vida. De ter participado de inúmeras pregações de Deus com Jesus. E tido a possibilidade de ver tudo. Multiplicação, curas, filha de Jairo, Lázaro, andar sobre as águas, ver tudo. E no final não acreditou. A única coisa que ele não viu. Por quê? São pessoas que a Bíblia diz, bem-aventurados, os que não viram, mas creram. Bem-aventurado, felizes. O bem-aventurado é uma pessoa feliz. Então, se você vê para crer, você é infeliz. Se você não crê, mas acredita nisso, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa que confia em Deus. E está provavelmente vivendo o melhor tempo da tua vida. E vai viver mais. Porque isso é só o começo. Para muitos, o ano ainda nem começou. Deus tem planejado muita coisa. E a possibilidade de nós vivermos é algo real e palpável. É possível isso. Pegue esse exemplo para a tua vida. Tinha mais coisas para ler aqui, mas eu acredito que Deus queria falar isso mesmo. A nossa direção é essa. Você não vai falar nada diferente do que aquilo que está no teu coração. Então abre seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo. Você não vai falar isso se você não acreditar nisso. Senão você vai falar, sei que pode realizar um bom salário na minha vida. Sei que você pode realizar uma cura, mas não um casamento. Sei que pode realizar, talvez meu filho me respeitar, ou eu poder ter filho. Mas as outras áreas Deus não está podendo realizar na tua vida porque você acredita mediante aquilo que você teme. Aquilo que tem no teu coração. Se você abre o teu coração e sai em questionamento, incredulidade, medo, você não está crendo do que Deus está falando. É muito claro. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das coisas. Absolutamente, ele repete 2 vezes, nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Se Deus tem uma ideia, se Deus tem uma vontade, sempre vai acontecer. Se o teu projeto está alinhado com o projeto de Deus, vai acontecer tudo. Nenhuma ideia tua vai ser frustrada, nenhuma vontade tua não vai acontecer. Tudo vai ser realizado, por quê?
porque sei que podes fazer tudo. Isso está no meu coração, eu confio, e aquilo que está no meu coração é o que vai guiar toda a minha vida. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento. E creio que é um momento da gente refletir muita coisa. Creio que é um momento da gente entender e colocar Deus no lugar onde Ele deve sempre estar e nunca deveria ter saído de lá. Quantas pessoas conhecem a Deus, começam a viver esse amor poderoso, avassalador, como uma corrente de água que vai tomando tudo na minha vida. E depois eu começo a fazer barreiras. E quanto mais você coloca barreiras nesse rio, menos água vai chegando no final. Menos água, menos bênção, menos vitória vai chegando no final. Você tem que tirar as barreiras. Deixa o rio fluir. Tira os remos e deixa Deus te levar. Deus te levando, pode ter certeza, o caminho dele é perfeito. Você não vai bater o teu barco na pedra, o teu barco não vai virar, correntezas não vão te fazer afundar. O final da história é sempre que Deus, Ele cuida daqueles que zelam pela tua palavra. Fala com Deus nesse momento. Eu entro na sua presença nesse momento. E quero agradecer, meu Pai, pela palavra, pela mensagem, a direção. Agradecer, meu Pai, pela condução, pelas revelações, pelo, meu Deus, essa graça, esse favor que nos dá, meu Pai, um poder, um discernimento, habilidades, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por entendimento. Obrigado, meu Deus, por nos levar a uma consciência que estamos muito longe ainda, meu Deus, daquilo que o Senhor quer para nós. Mas nós também não estamos aonde começamos. E que o Senhor possa nos dar, meu Pai, uma multiplicação de graça, de favor, de vontade, que o nosso propósito seja totalmente lapidado, e que possamos, meu Pai, viver uma vida que te agrade. Nos coloque no caminho que o Senhor quer colocar, meu Deus. Esse caminho, meu Pai, do aprendizado. E que o Senhor seja, meu Pai, aquilo que é mais importante para a nossa vida. Que nós a partir de hoje, paremos de ficar buscando casa, carro, casamento, família, saúde. E que fazemos uma oração mais simplista, que vai gerar muito mais resultado. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Meu Deus, quando buscamos ao Senhor, meu Pai, quando buscamos ao Senhor, tudo acontece. Quando o Senhor perguntou para Salomão, ele falou, me dá sabedoria. E ele foi o homem mais rico que já houve nesse mundo. Nós não precisamos, meu Pai, ficar perdendo tempo com futilidades. Porque quando buscamos ao Senhor, tudo acontece. Tudo flui, tudo é destravado e curado, meu Deus. Coisas impossíveis acontecem. Porque o que o Senhor quer é que busquemos ao Senhor. Que sejamos, meu Pai, a partir de hoje, escravos das tuas vontades. E que nós, meu Pai, paremos de buscar como Geazi, meu Deus. Buscar alguma coisa. Quer alguma coisa. Mas não sabe o que quer. Porque o que deveria saber é que nós precisamos querer o Senhor, e a partir disso, o Senhor nos dá propósitos grandes. Nos abençoa para abençoar. Nos prospera para transbordar. Nos enriquece, meu Pai, para fazer e honrar cada vez mais a tua casa. Isso é poderoso. Obrigado, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, concretizar, abençoar, levantar. E que essa tarde, meu Deus, seja uma tarde de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitos avanços.
Eu abençoo a tua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.